isso eu acho bem importante. Helena, Daniela, boa noite. Vera, sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Hoje nós daremos continuidade à nossa live da semana passada. Deixa eu ver aqui. Na semana passada nós falamos sobre laudo audiológico. Foi um sucesso. Obrigada, Pati, obrigada. Regina também. Oi, Nerli, Márcia. Na semana passada, então, nós falamos sobre laudo audiológico. Nós nem sabíamos que seria a parte 1, né? E aí, como ficaram muitas questões em aberto, e também nós tivemos aí a atualização do guia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, decidimos fazer essa parte 2 para vocês, né? Eu tenho certeza que será bem proveitosa. E para isso, eu convido a doutora Thelma Costa, mais uma vez, né, aqui conosco. É um prazer recebê-la. Obrigada aí por ter aceito o convite. Na verdade, o convite de todos os fonoaudiólogos, Thelma. Eu recebi muitas mensagens pedindo para a gente dar continuidade a essa live. Então, é muito bacana tê-la aqui conosco de novo. Obrigada, Mônica. Aquilo que a gente conversou, né? É um assunto que não se esgota. A gente vem falando sobre ele há muito tempo, né? Nos congressos, nos EIAs dos congressos brasileiros. E se a gente quiser conversar toda semana, a gente vai ter assunto para conversar toda semana, porque ou é uma novidade, ou uma maneira das pessoas olharem diferente, né, para o laudo, né, uma maneira de como é que eu falo, né, como é que eu me dirijo, como é que eu escrevo isso. Tem dúvidas até assim, eu posso dizer que isso é um laudo? Porque as pessoas estão muito acostumadas com o laudo pericial. Então, não entendem que isso é um laudo. Não tem importância, pode se chamar como observação, diagnóstico, fonoaudiológico, mas é um assunto que eu acho que não vai se esgotar. Eu acho que a gente vai estar, né, daqui a uns 50 anos no EIA discutindo, porque sempre aparecem novidades. É verdade. Eu queria só fazer um aviso. Essa live provavelmente será gravada, né? Se depender da gente, será. O Instagram às vezes prega uma peça e não deixa a gente gravar, mas se tudo correr conforme o planejado, ficará gravada no nosso IGTV, no canal do YouTube também. Eu desativei os comentários por hora para que a gente possa conversar melhor e todo mundo possa te ver melhor, porque senão ficam subindo os comentários na sua frente, né? E eu prometo, gente, que eu vou abrir os comentários daqui a pouquinho para vocês colocarem as perguntas de vocês, tá bom? Thelma, vamos começar esse bate-papo falando primeiro sobre o laudo da imitância e da logo, porque a gente não comentou isso na live passada, né? Semana passada não deu tempo, né, Mônica, da gente falar. A gente falou muito sobre a avaliação audiológica da audiometria, via aérea, via óssea, as diversas classificações de grau, de perda. Quanto tempo você sabe que você vai ficar o outro online? Você sabe o tempo? Não sei. Eu não sei também quanto tempo. Depois eu vejo, mas eu não sei se é muito tempo, não. E acho que as pessoas podem olhar, né? A gente fala bastante sobre tipo, sobre grau de perda, e faltou a gente dar, com relação à avaliação audiológica básica, né? Faltou a gente falar um pouquinho sobre a logoaudiometria e sobre as medidas de imitância acústica. A logoaudiometria, acho que não tem muita dúvida, né? O que a gente utiliza é uma regra do Jerger, se não me engano, bem antiga, mas que todo mundo utiliza da mesma maneira. Né? Então a gente fala, né, que sem dificuldade para compreender a fala, normalmente a gente classifica, voltar. O laudo a gente acaba dando em cima do IRF, do IPRF, tem algumas pessoas que chamam assim também. Então, o SRT e o limiar de detecção de voz, a gente só vê se está batendo, se está de acordo com a média das frequências de fala também. E às vezes não bate. Né? A nossa saudosa Carminha, que sempre falava sobre a questão de às vezes, o limiar de detecção de voz, ele acaba não batendo mesmo, principalmente quando você tem uma perda descendente. Né? Como é só detecção, como é só papapá,
pode, de acordo com o que você resolver falar, às vezes ele bate lá com a frequência de 250 que está lá em cima. Então você tem uma média... Né? A melhor limiar. Uma melhor frequência, às vezes é ascendente, às vezes descendente, então ela acaba batendo com a melhor frequência, aonde o paciente pega. Então a gente às vezes vê e fala assim, nossa, tem uma média de 40, porque você tem uma descendente grande, e de repente a pessoa começa a papar em 20, 25. Você fala, meu Deus do céu, tá errado, minha audiometria tá errada, você vai, faz de novo, não tá errado, é que ele tá pegando pela melhor frequência mesmo. Então isso não é erro, né? Isso existe, a gente entende, a gente não classifica isso nem considera como erro, né? O SRT também, ele tem que bater também com a média, né? Aí bate mais com a média. Então, até 10 dB, 15 dB no máximo de diferença da média, você pode entender que isso está adequado. E o IRF que a gente acaba classificando mesmo, né? Então, a gente tem de 92 a 100, a média, você não tem dificuldade, de 80 a 88%, normalmente a pessoa classifica, considera por monossílabo, aí você já tem uma dificuldade discreta de compreensão de fala, e muitas pessoas falam assim, que quando você tem até 88, tem algumas pessoas que não fazem o dissílabo. É a critério de cada um, né? Os livros falam que realmente até 88% você não tem necessidade de fazer o dissílabo, se você fizer o monossílabo. Pois você tem de 60% a 76% já uma dificuldade moderada de compreensão de fala, né? De 52 a 56 já uma dificuldade acentuada, e abaixo de 50% você tem uma pouquíssima compreensão de fala, uma dificuldade muito grande, que aparece normalmente nos casos de perda do tipo sensório-neural retrococlear. Né? Então, a gente pode considerar... É esse o critério que a gente utiliza. Isso está no guia anterior, né, de 2013, e tem 2017, desculpa, está nesse guia também, a mesma classificação, não existe mudança nenhuma de classificação. Então, é essa que a gente vai acabar utilizando, tá? Com relação à imitanciometria? Então, com relação à imitanciometria, a gente acaba usando também, continua usando a classificação do Gerger, que apesar de ser uma classificação de 72, né, é uma classificação que é básica. Então, a D, a S, a C e a B. Então, é uma classificação básica. Mas a gente tem que levar em conta, o que foi muito bem falado nesse guia novo, que foi lançado na semana passada, que a maioria dos equipamentos você faz com uma sonda de 220 Hz, né? E tem alguns equipamentos que hoje não utilizam mais a sonda de 220, utilizam outros sons da sonda de 1000 Hz, e se você utilizar algum outro tipo de sonda, você vai ter uma diferença de resultado, sim. Né? Então, quando as pessoas começaram a utilizar esses outros equipamentos, a gente começou a observar duplo pico na curva timpanométrica. Então, o que tem no guia, o que a gente acaba se referindo, é o Gerger 72, que é a A, né? A vai de 0 a menos 100, né? O Gerger fala por volta de 0, mas ele não fala um valor, ele não fala de mais 100 a menos 100, ele fala por volta de 0, então a gente tem que considerar como 0, que não tem um valor real, até menos 100 é uma curva tipo A partir de menos 100 é uma curva tipo C, que eles já consideram 150, a curva sem pico é uma curva tipo B, a curva AD é aquela curva alta acima de 1,6, que é o que a gente considera 0 a 3, a 1,6 da curvação estática, que é o volume que a gente considera acima disso, seria uma curva AD, e abaixo de 0,3 é uma curva S, que é a curva de rigidez da cadeia circular. Muitas pessoas acabam perguntando assim, mas eu posso usar essa classificação? Porque ela não fala de patologia? Não, ela não fala de patologia. Quando você fala que a pessoa tem uma curva tipo A, você está dizendo que o sistema tímpano-auricular está normal, mas você não diz qual é a patologia. Quando você fala de uma curva tipo AS, você fala que existe uma rigidez do sistema tímpano-auricular, mas você também não está dizendo que aquilo é uma autoesclerose, ela pode ser várias outras coisas, você pode ter uma placa de
timpanosclerose da membrana timpânica leve. Antigamente, a gente até colocava sugestivo de, sugestivo de otosclerose, sugestivo de otite média, secretora. E o que a gente tem falado hoje em dia é que não se deve colocar. Eu acho que a gente já tem muita coisa para que pensar com o nosso laudo audiológico, né? Muita coisa para correlacionar a via aérea com a via óssea, com a logoaudiometria, com as medidas de imitância acústica. Às vezes você faz um BERA, você faz emissões autoacústicas. Então, assim, você observa o comportamento do paciente também, né? Então, é tanta coisa para você correlacionar. Se você fizer um laudo audiológico de uma forma adequada, não tem necessidade de você colocar, né, a patologia, e eu acho que às vezes você infere em erro, né? Então não é da nossa competência. Eu acho que a gente tem que colocar exatamente o que a gente viu. Quer dizer, várias normas, vários trabalhos têm sido falados. O laudo audiológico é em cima do que você viu no exame. Você não pode dizer em cima de um exame audiológico se ele tem uma otosclerose ou não. Né? Às vezes nem o médico tem que pedir outros exames para saber se o paciente tem alguma patologia. Ele não vai se basear simplesmente no teu exame audiológico para dizer que é aquela ou outra patologia. Então, na medida de imitância acústica, o que a gente utiliza é isso. O A de 0 a menos 100, né? O B sem pico nenhum, o C a partir de menos 100, a D seria a baixinha, que seria, a alta, né, acima de 1,6 de complacência, e a S, a baixinha, a partir de 0 para baixo de 0,3. Também uma coisa que a gente conversou bastante semana passada, né, Mônica, que não é ferro e fogo, né? Se a avaliação audiológica fosse tão simples como que a gente fala, né? Olha, vai dar o A de 0,3 a 1,6 e às vezes não é. Você faz todo o exame, uma audiometria, uns limiares audiométricos normais, super normais, e de repente te dá uma curva super alta. Né? Então, eu acho que é importante que a gente observe todo o exame. Então, por isso que às vezes tem algumas perguntas que as pessoas fizeram também. Eu posso dar o laudo, por exemplo, em 6, a gente até falou sobre isso semana passada, em 6 e 8, sensório neural ou não? Não pode falar. Eu não tenho via óssea. Né? Então, o que caracteriza a sensório neural? É uma perda em via aérea e uma perda em via óssea, sem o gap aéreo ósseo. Se você não tem a via óssea, como é que você pode caracterizar? Ah, mas está na cara que é sensório neural. É que muita gente acha que associa, né, perda em agudo com sensório neural, por conta da base da cóclea, né? Acho que eu já ouvi isso também. Mas às vezes você tem um colapamento de conduto, uma onda estacionária, que te dá aquela perda, que a gente chama de perda boba, em 6 e 8, que você fica, né, quebrando a cabeça, o paciente não tem nada, não tem nem idade, né, é um jovem, e você de repente vê que tem aquela perdinha em 6 e 8. Então eu acho que assim, lembrar que a avaliação audiológica, a gente não pode ser ferro e fogo, a gente tem os critérios, eu acho que a gente também não pode, como eu falei bastante na semana passada, inventar nada, né? Eu acho que a gente tem que se basear no que está escrito, no que as pessoas consideram como adequado, o que é aceito pela comunidade científica, né? Então, o que já foi publicado, as pessoas consideram... Tem várias classificações, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco e não escrever exatamente. Eu vi uma pergunta que fizeram semana passada, e quando não bate nada com nada? Parece um eletrocardiograma, né? É irregular? A gente não tem grau irregular, né? Então você tem que descrever a perda, que ela tem uma configuração irregular, porque você não tem nenhuma descendente, nenhuma ascendente, nenhum invertido. Então acho que assim, nas medidas de imitância acústica, eu acho que também, se a pessoa estiver usando, prestar bastante atenção nisso. Se o fonoaudiólogo estiver usando um equipamento que não tenha sonda de 220, ele vai ter que procurar uma outra configuração, porque pode dar um outro tipo de curva. E uma outra coisa também, que às vezes a gente vê nos catálogos
das medidas dos equipamentos, os analisadores das funções da orelha média, que você tem eles consideram a normalidade no catálogo. Então é importante também isso, eu sempre brinco, leiam o manual, né? Leiam o manual. É a mesma coisa, você compra um celular novo, a gente tem preguiça de ler, você quer aprender tudo mexendo. E o equipamento tem um manual, a gente tem que ler. E às vezes o fabricante coloca, você sabe disso, né? Ele coloca lá qual é a normalidade. E às vezes a normalidade que ele coloca é em milímetros, né? ml, ou é em centímetros cúbicos. Você tem que saber isso também, né? Então, o que foi baseado aquele? O Gerger é de ml, se não me engano. Então, assim, então às vezes dá diferença. Se você considerar ml, se você considerar centímetros cúbicos, ele pode dar uma diferença, sim. Então, é importante, assim, a gente não vai conseguir falar tudo, né, Mônica? Eu acho que tem muita coisa para ser falada, mas eu acho que, assim, leitura, como eu falei semana passada, leitura, não só de artigos científicos, mas do próprio manual que a gente utiliza, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer com a sonda de Mills, eu falei, gente, o que é isso? Que curva é essa de 2 picos, né? Ela existe, né? Mas aí você vai ter que ler o manual para saber o que o fabricante até considera como normalidade daquela curva. Tá? Tem uma pergunta aqui, Thelma. Se a gente utiliza a curva P quando está positivo. Não entendi. Curva? P de pato. P. Então, o Gerger não classifica. Teria que procurar alguma outra classificação que utilizasse. O Gerger, ele fala da A, da B, da C, da D e da S. Então, se a gente for classificar pelo Gerger, não, eu acho que o que você pode colocar é que o paciente apresenta um pico positivo na curva timpanométrica, porque pelo que o Gerger fala é de 0 a menos 100. Né? Em alguns lugares eu vi escrito, acho que até no próprio guia anterior, estava escrito de mais 100 a menos 100. O que o Gerger fala no artigo dele de 72 é de zero, por volta de zero. Por volta de zero você não pode dizer que é 50, o que é. Mas então a gente considera como de 0 a menos 100. Mas se você teve uma curva com um pico positivo, você pode colocar aqui, na hora que você vai descrever, eu acho que a gente é muito... O que eu tenho falado assim aqui nas lives é muito curto e grosso, né? Acho que tem aquele pedaço que a gente tem embaixo é para a gente descrever o que a gente viu, né? Então, se alguma coisa foge do que a gente tem visto, escrito por aí, você tem que colocar, né? Não dá para a gente também, é isso que eu falei, não dá para ser ferro e fogo. Então, se ele considera de 0 a menos 100 a curva tipo A, e você tem um pico de mais 150, coloque isso. O paciente apresentou curva timpanométrica com pico positivo, em mais 150, né? E aí o médico vai ter que averiguar, verificar o porquê que isso está acontecendo, né? Normalmente o pessoal fala que é uma pressão positiva, né? Porque, na verdade, esse 0 é igualar a pressão que você está dando no equipamento com a pressão que você tem dentro da orelha. Né? Então, se você tem uma pressão positiva, por exemplo, uma vez eu conversando com o otorrino, não sei se é isso, não sou médica, não posso, né, falar, mas assim, qual seria um pico positivo? Uma pressão positiva, isso sim, dentro da orelha média, que faz, às vezes, que essa membrana esteja um pouquinho acalmada, isso. E, às vezes, uma vez eu conversando com o médico, ele falou assim, o paciente chegou aqui com uma crise de espirro. E aí, quando você espirra, tem gente que tapa o nariz, né, e faz assim. Isso faz uma pressão, né, dentro do ouvido e faz com que você empurre a membrana timpânica. Ele falou, pode ser isso, porque disse que ele chegou lá com uma crise de espirro. Na hora que ele foi fazer a medida de imitância acústica, tinha um pico positivo. Eu falei, gente, que estranho. Eu fiz várias vezes, era um pico positivo. Ele falou, pode ser isso, né? Dependendo, ele espirrou, né? Empurrou essa membrana para fora. E na hora que você for igualar, deu um pico positivo, sim. Mas eu não posso garantir que é isso, né? Quer dizer, mas é bom a gente descrever. É importante descrever o achado, né? Para o médico. Esse é o ponto, né? E a outra pergunta aqui é se existe alguma classificação específica para criança. Quando a criança é pequena, bebê, a gente utiliza a sonda de 1000 Hz e entra naquele critério que você falou, né? Isso. Tem que achar uma classificação. E o volume é menorzinho. O volume, normalmente, ele é de 0...
deu um branco agora, mas é até 0,4, se não me engano. Quando o adulto é de 0,3 a 1,6, a do bebê é um pouquinho menor. Mas eu acho que no bebê é importante a gente considerar o tipo da curva, né? Sim. Quando você vai fazer uma medida de imitância acústica. E uma coisa, posso ser um pouquinho chata? Uhum. Eu acho que assim, a gente fala muito da imitanciometria, né? Imitanciometria é o apelido que a gente dá, né, pro teste. O teste é medidas de imitância acústica. Então, é só para falar e deixar bem claro que quando a gente for fazer um trabalho científico, eu também falo, eu estou dando aula, falo assim, nas medidas de imitância, na imitância, é uma forma que a gente utiliza, mas na hora que você vai colocar num trabalho científico, então você realizou a audiometria tonal por via aérea e via óssea e as medidas de imitância acústica. Acho importante a gente considerar o nome correto dele, né? Não é o imitanciômetro, é o analisador das funções da orelha média. Então é importante que a gente coloque os termos corretos, né, pra gente, principalmente na escrita, né, principalmente quando a gente escreve. Ótimo. Legal. Então conta pra gente agora as novidades aí do Guia 2020. Então, a gente fez a live na segunda-feira, né? Que dia que foi, Mônica? Nem lembro. Que dia? 23? 24? Enfim. Bom, também não, a gente não me recorda. E aí, na terça, o Conselho Federal colocou como atualização... Que dia que foi? 25. 25. E aí, na terça-feira, eu também não sabia, né? O Conselho Federal colocou como atualizações. Não sei se vocês lembram, no comecinho da live, quem participou da live semana passada, que eu deixei bem claro, este guia está no site e ele sofre atualizações frequentemente. Então é importante que a gente olhe, como tudo, é importante que a gente olhe, que a gente verifique se mudou alguma coisa, se considera da mesma maneira. E aí foi mudado, teve uma live na quinta-feira, né, do Conselho Federal falando algumas coisas do guia, e aí pelo que elas falaram, era para ele ter sido lançado no EIA, né, ia ser entregue no EIA para os participantes. Como não teve o EIA, eles decidiram lançar, porque provavelmente o EIA, pelo que a aba falou, será lançado vai acontecer somente em novembro, né? Então, eles resolveram lançar. Eu até anotei algumas modificações, algumas atualizações, na verdade, né, para não perder. Então, uma das atualizações que eu achei super importante foi a questão da frequência, das altas frequências, né? Então, hoje tem várias, eu estou até com ele aberto aqui, hoje tem várias pesquisas que as pessoas têm feito com relação à alta frequência. Então, eles colocaram nesse guia o que pode ser considerado de limiar nas altas frequências. Deixa eu ver se eu acho aqui. No guia, eu estou com o guia aberto, mas eu não sei se eu vou conseguir abrir. Mais um pouquinho pra Eu achei frente. super importante isso, né? Apesar de que a gente ainda utiliza a audiometria de altas frequências para monitoramento, né? Mas tendo alguma referência de limiar já ajuda a gente também, né? Tá aqui, eu já achei. Então, ele fala da classificação de audiometria para altas frequências, de acordo com a faixa etária. Tem algumas pesquisas, né, que foram feitas, e ela é considerada por frequência. Então, só para dar um exemplo, de 20 a 29 anos, na frequência de 20 mil Hz, a normalidade é 10. Tá? De 30 a 39 anos, também 20 mil Hz, a normalidade é 15. Acima de 40 anos, a normalidade é 20. Mas pasmem, senhores, que em 16K, a normalidade acima de 40 anos é 60. Né? Tem uma então, isso tem uma diferença muito. Eu lembro a primeira vez que eu fiz alta frequência, nossa, deu em 8 mil, em 16 mil também, deu uma queda muito grande. Falei, gente, então, mas não tinha padrão de normalidade, nada disso. E aí, hoje existe um padrão de calibração, é importante, mas isso que é importante, que a pessoa que for fazer a medição do equipamento, faça também da alta frequência, porque às vezes eles não fazem. Como a gente quase não usa, né, Mônica, é isso que você falou, né? Então, às vezes, a própria pessoa que vai lá, o engenheiro, que vai lá, o técnico que vai fazer a nossa calibração, ele não calibra acima de 8 mil. Que ele fala, elas não usam mesmo, eu não vou calibrar. E aí a gente usa achando que está calibrado. Então é importante a gente perguntar quando a pessoa for lá calibrar o nosso equipamento, falar, você calibrou a alta frequência?
né? Você fez a calibração de alta frequência e já tem um fone específico para você usar para alta frequência, um fone caro, né? Parece que o fone custa, acho que é acima de $500 cada fone, né? Ele é bem carinho para você mudar, mas é importante que a gente se baseie nisso daqui, porque senão você vai considerar 25 ou 20 como normal para qualquer uma delas. Então já tem uma tabela, está na página 25 do guia novo, e aí ele fala de acordo com a faixa etária, de acordo com a frequência, o que você considera como normalidade. Eu acho ótimo, porque tem muita gente começando a usar na prática. Né? Muitos equipamentos agora são modulares, né? Então fica mais fácil adquirir um módulo de altas frequências, né? Eu me lembro que a minha dissertação de mestrado foi sobre esse assunto. Eu fiz limiares de audibilidade em altas frequências em crianças com histórico de otite média secretora. E isso eu defendi em 2005, né? Então já tem muitos anos, assim, nessa época não tinha padrão, a gente só fazia monitoramento mesmo. E o quanto é sensível a audiometria de altas frequências para lesão de orelha interna, né? E a hipótese, né, Paparella já dizia lá em 1970, né, ele é contemporâneo do Jagger, né, que a bactéria, ela atravessa a janela oval, atravessa a janela redonda e ela danifica a base da cóclea, só que é tão na base que não aparece até 8.000 na audiometria convencional, você só consegue pegar na audiometria de altas frequências, né? Então é super interessante. Se alguém tiver interesse em olhar, tá aí no PubMed, na Revista Brasileira de Otorrino. Foi publicado esse trabalho já tem algum tempinho. Ai, que bom, é bom a gente saber. E assim, para quem faz indicação de aparelho, eu acho que é importante a gente saber também, porque às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu não tô ouvindo direito. E você vê que tem uma perdinha, né, que a gente chama da perdinha boba, em 6/8, 4, que não seria tanto para aquela queixa que o paciente te traz. E, de repente, se você faz uma audiometria de alta frequência, né, de repente ela cai. Quando eu fiz, eu assustei, porque a minha caiu muito. Né? Eu falei, meu Deus do céu, eu tô com uma bela de uma prescrição. Mas caiu bastante. Mas não tinha padrão de normalidade, a gente não fazia, não tinha fone especial, não era calibrado, então... eu acho que a calibração está diferente. Então tem que prestar atenção nisso, né? Então essa é uma modificação que eu achei que foi super interessante, porque as pessoas estão fazendo agora, então acho que é importante que a gente coloque, né? Também foi colocado no novo guia a questão da áudio infantil, né? A questão do cross-check, né? Que já vem sendo utilizado pelos profissionais que fazem avaliação audiológica, e eu acho que mais do que é importante a gente falar do laudo da avaliação audiológica infantil, porque às vezes você não consegue um resultado não correto, mas, né, um resultado fidedigno numa primeira vez que uma criança vá. Então o cross-check é muito importante, então isso é citado agora no guia, eu acho que é legal. Então não fechar um diagnóstico, como eu falei semana passada, eu recebi uma vez um paciente, não foi possível realizar a avaliação audiológica, emissões otoacústicas, perda auditiva em 50 dB. Falei, oi? Né? Quer dizer, eu não sabia que emissão otoacústica dava um limiar. Você sabe que ela pode estar alterada acima de, mas não um limiar fechado, né? O paciente tem 70 dB pela emissão otoacústica. Então, tomar muito cuidado, porque às vezes você faz só uma emissão da criança, da ausente, isso não significa nada. Você não pode dizer que aquela criança tem uma perda auditiva. Né? Então, eu achei também foi super de célula ciliar externa, né? Ponto. Então, assim, é importante a gente colocar o que foi colocado agora no guia novo, para que as pessoas prestem atenção, né? Que às vezes o laudo não é só aquilo, como eu falei semana passada, síndrome da preguiça fonoaudiológica, perda auditiva sensorial bilateral profunda. Não é isso, gente. Vamos ver o exame inteiro, o que você pode chegar à conclusão, né? Isso eu já falei da sonda de 1000 Hz, que foi colocado agora também, né? A importância da gente prestar atenção no equipamento que a gente utiliza, né? Então, eu acho que é essa a novidade. Outra novidade que tem, que eu até conversei com você um pouquinho antes, que eles colocaram no grau de perda auditiva a OMS 2014, que já tinha no guia anterior,
e a OMS de 2019, né? Só que aí tem a referência, no final do guia tem toda a referência. Eu fui buscar a referência e eu fiquei com uma dúvida, porque o que tem na referência, ela tem duas tabelas. Ela tem a tabela de 2014 e tem uma outra tabela nova de 2019, tanto que eu mandei até um e-mail para o Conselho Federal para poder elucidar a minha dúvida, porque nessa tabela nova, ela fala, por exemplo, a audiometria normal é de menos 10 a 19,9. A perda auditiva leve de 20 a 34,9. Essa é de 2019, então eu não sei qual que eles estão considerando, porque a referência, ela tem as duas. A nova é essa que eu estou falando, que tem algumas mudanças super importantes, porque ele fala de 6 graus de perda, normal, a leve, a moderada, moderadamente severa, a severa, profunda e a total. E ele fala também da perda unilateral, o que você considera perda unilateral. Então, eu fiquei com dúvida, né? Então, eu acho que a gente tem que ler de novo, ler o artigo, por isso que eu falo, né? Que eu falei semana passada. Eu acho que é importante a gente ler e ler a referência, né? Por que foi mudado? Por que mudou agora de 2014 para 2019? Ele fala muito da classificação internacional de funcionalidade nesse artigo da OMS, que foi publicado em outubro de 2019. Né? Então, eu acho importante a gente esperar um pouco, ou as pessoas que quiserem também, olharem a referência que está no guia, para ver o que efetivamente está sendo considerado, qual das duas tabelas está sendo considerada como a de normalidade. Porque pela de 2019, o normal é até 20. Ele deixa de... 20 não, 19,9. 20 já é uma perda leve, perda auditiva leve. Essas foram algumas modificações. Eu só queria fazer um comentário que até apareceu numa pergunta que você me mandou com relação ao gráfico audiométrico, né, que tem no guia novo. O que está escrito no guia, que para você fazer um gráfico audiométrico, você tem que levar em conta que a distância entre as oitavas, por 250 a 500, 500 a 1000, 1000 a 2, 2 a 4, 4 a 8, é a mesma distância de 20 dB. Então, quando você for construir o gráfico, você tem que lembrar isso e está escrito isso no guia. Na hora que saiu o gráfico, ele saiu mais comprido. E eu vou dizer para vocês uma coisa, eu já briguei com milhões de gráficas porque elas não acertam o que a gente escreve lá em cima. Né? Elas mandam para você 10 vezes para você verificar e sempre tem erro. Então, isso pode ter passado, veio uma pergunta disso, mas o gráfico está muito comprido, realmente ele está muito comprido. Então, deve ter sido ou uma configuração, quando foram configurar para ir para gráfico, para imprimir, ela sai da configuração. Você tem que ter... Né? Tanto que no anterior, eu estava no Conselho Federal na época, a gente fez o quê? Fez um copia e cola da ASHA. Foi tantas vezes que voltou para nossa mão que uma hora eu falei para a gráfica, não inventa mais nada. Faz um copia e cola do que tinha na ASHA, copia para o nosso, porque a gente está citando mesmo a ASHA, então é importante a gente usar. E uma outra coisa que eu fiquei em dúvida também foi com relação da simetria, porque no guia fala que a perda auditiva simétrica, ela é mesmo grau e ou mesma configuração. E eu acho, pelo meu entendimento, a simétrica é o mesmo grau e a mesma configuração. Você não pode ter o ou, né? Porque se você tiver moderada, uma plana e outra descendente, elas são assimétricas. Sim. Né? Então é E. Perda auditiva simétrica é mesmo grau e mesma configuração. E perda auditiva assimétrica é grau e ou, aí pode ser até ou configuração e ou configuração diferente. Se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso, mas eu acho que assim, eu acho que a revisão sempre é bem-vinda, né, Mônica? Eu acho que é importante a gente atualizar, e foi o que eu falei da outra vez. Atualizem sempre, leiam, entrem no site do Conselho Federal, os regionais normalmente eles também publicam, né? E mas Thelma, eu não gosto, a mesma coisa que eu falei semana passada, eu não gosto de nenhuma dessas classificações, tem outras, né? Existem outras, você tem a da British, da Academia
britânica de audiologia, você tem a Academia Espanhola de Audiologia, né? Eu acho que você tem que usar qual é o teu objetivo. Para que você fez aquele exame? Qual é o teu objetivo para aquele exame? O que você espera buscar? Né? É aquela coisa que até tem no filme da Alice. Se você não sabe o que você procura, você não sabe para onde vai, né? Não sabe o que você está fazendo no teu caminho, né? Então, eu acho que assim, o que você busca? É né, um adolescente que está com uma queixa assim? Você tem que saber o que você busca para saber que laudo você vai dar. E até qual classificação você vai usar. Né? É uma classificação que, por exemplo, antigamente a gente não tinha 4.000 Hz. Então, hoje a gente tem da OMS 4.000 Hz, era 500, 1.002. Então, 4.000 ficava fora. Hoje você já está contemplado com 4.000 Hz. Eu acho que é importante 4.000 Hz? Claro que é. Você tem muita perda descendente que você não conseguia dar o diagnóstico, né? Então, eu acho que atualizações são sempre bem-vindas. Eu acho que a gente tem que ir atrás, né? Não ficar só, a Thelma falou. Não, a Thelma falou baseada numa coisa que foi publicado, né? Como eu já falei, a gente não inventa nada, né, Mônica? Sim. Thelma, existe alguma diferença do laudo clínico para o ocupacional? Ou deveria existir? Não. O laudo ocupacional, na verdade, é diferente porque você está num ambiente diferente, mas você não pode escrever de uma maneira o laudo clínico e escrever de outra maneira o laudo ocupacional. Eu brinco, costumo falar assim, é a mesma orelha, é o mesmo paciente. Então, você não tem como usar de maneira inadequada. Saiu recentemente a nova publicação da NR7, né? A portaria 19... o anexo 2, agora a portaria 19, entra oficialmente dentro da NR7, ela deixa de ser uma portaria separada para entrar, mas ela continua com os 25. E lá está escrito, o trabalhador que tenha um limiar acima de 25 dB está alterado para aquele critério, né, da portaria 19, hoje nova NR7, que vai entrar em vigor em março de 2021. Então, a gente não pode ter um laudo diferente. Né? Eu acho que, assim, se você for fazer uma avaliação audiológica numa empresa, uma audiometria numa empresa, que a grande maioria só faz audiometria, né? A verificação dos limiares de via aérea, muitas vezes as pessoas não fazem nem via óssea, o que eu acho que a gente já conversou isso semana passada, mas eu acho que deveria fazer. O laudo tem que ser o mesmo. Você tem que usar o mesmo critério. O critério que você usa na clínica é o mesmo critério que você usa na empresa. Eu até comentei semana passada sobre isso, com a questão do BIAP, né? Então, a grande maioria dos laudos que a gente tinha, por exemplo, Lloyd Kaplan, a própria OMS 2014, falava que o normal era até 25 dB. Né? Acima disso, 30, 35, era uma perda de audição. E o BIAP considera como 20 dB. E tem muitas pessoas que utilizam o BIAP da empresa, né? E aí, ora o rapaz tem uma audição normal, ora ele tem uma perda de audição. Então, se você faz um limiar na empresa e ele tem um limiar de 25, se você usa o BIAP lá, você vai colocar que ele tem uma perda auditiva. Se você usa, ele vai para o teu consultório, você faz a mesma audiometria, ele tem 25, você vai dizer que ele tem normal. Então, é isso que eu falei, a gente tem que, o laudo é um só. A pessoa é uma só, você tem que usar o critério, saber para que você vai usar aquele critério, né, qual é o teu objetivo final, e aí usar e escolher um critério e fim fechar com ele. Tá? Vamos para os nossos casos aqui agora? Vamos? Será que vou enxergar? Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui. Vamos lá. Deixa eu só organizar. Tive algumas perguntas da semana passada, né? Mas eu acho que muitas das perguntas da semana passada, eu acho que vão aparecer aqui nos casos, né? Eu acho que você fez bem baseado no que tinha. Então, se tiver depois alguma dúvida, a gente responde mais para frente, mas vamos lá. São 8 casos que tem aqui e eu procurei contemplar todas as perguntas que vocês colocaram aqui pra gente nos posts aí desde a semana passada. Então, esse aqui é aquele primeiro caso em que via aérea está
até 25 dB em todas as frequências. E via óssea também, né, tá dentro dos padrões de normalidade, porém tem um gap acima de 10, de 15 dB. Tá. Então, nesse caso, eu só vou dizer uma coisa para vocês, só para começar a falar agora. Eu vou utilizar a classificação do OMS 2014, tá? Que considera sem perda até 25, 500 mil 2 e 4, sem perda até 25, perda leve 26 a 40, moderada 41 a 60, severa 61 a 80 e acima de 81, profunda. Fica a seu critério. Qualquer uma das duas, tá? Então vamos usar a OMS e só lembrando que se for utilizar a OMS 2019 tem que ser feito aí tem que verificar, que eu acho que não é isso, eu acho que o normal vai até 20, né? Então nesse caso eu colocaria, que veio até algumas perguntas assim, posso colocar limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade com componente condutivo? Pode. Porque os limiares de via aérea, que é onde a gente se baseia para dar o grau da perda, eles estão dentro dos padrões de normalidade, eles estão lá até 25. Então, limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade com gap aéreo-ósseo. Tem algumas pessoas que colocam configuração audiométrica de grau normal, né? A gente falou um pouquinho semana passada dessa coisa do grau normal, da audição normal. O normal é muita coisa. Se você está dizendo dentro dos padrões de normalidade, é que aqueles limiares estão dentro de um padrão, mas não significa que a audição, de uma maneira geral, ela está normal. A gente conversou até sobre isso semana passada, a audição começa aqui e vai até aqui. Se você não fizer um processamento, você não pode dizer que aquela pessoa tem uma audição normal. Então, nesse caso, eu colocaria limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade com componente condutivo. E aí, se tiver algum dado de logoaudiometria, provavelmente paciente não apresenta dificuldade na compreensão de fala e provavelmente vai apresentar uma curva timpanométrica ou B ou C com reflexo. Eu esqueci de falar do reflexo no começo. Pode ter reflexo aumentado, né? A diferença do limiar para o reflexo vai de 70 a 100 dB. E acima de 100 pode ser uma diferença, pode ser aumentado, né? Então, ou você poderia ter um reflexo aumentado nesse caso, ou uma ausência de reflexo, se a gente fechar o laudo completo da avaliação audiológica. Eu acho que poderia ser assim. Ótimo. Tá? Bom, agora a gente tem um outro quadro aqui. Na verdade, a pergunta que fizeram foi assim: eu posso colocar limiares... grau leve em 1000, grau moderado em 2000, grau severo em 3000, grau... Fala um pouquinho pra gente sobre isso, vamos lá. Então, a gente viu desde semana passada que o grau de perda auditiva ou grau da normalidade, ele é todas. Eu não conheço uma, e olha que eu estudo bastante isso há muito tempo, né, Mônica? Que a gente... Isso. Pelo menos uns 15, 20 anos. Que a gente fala sobre isso, né? Eu não conheço nenhuma classificação que fale em grau leve, severo, moderado, profunda, profundamente leve, levemente moderada, qualquer coisa nesse sentido, em frequência isolada. Né? E nem em 6 e 8, né? Que também perguntaram isso. Pode classificar 3, 4 e 6 ou 6 e 8 grau? Então, o que acontece é que tem uma classificação do Silma e Silverman que eles fazem uma média das frequências mais graves e uma média das frequências mais agudas. Então, essa classificação existe, tem algumas pessoas que utilizam, mas mesmo assim eles também fazem um pouco de confusão nessa classificação. Ela, até falei na semana passada, vou reforçar de novo, a doutora Ieda Russo, também, né, saudosa doutora Ieda, eu acho que o que a gente aprendeu, pelo menos o que eu aprendi com ela, a gente não vai esquecer nunca, né? Ela começou a fazer uma pesquisa utilizando o Silman e Silverman, essa coisa dos graves e dos agudos, porque a gente tem uma diferença assim, o grave é mais potência e o agudo é mais compreensão, né? Mas ela não acabou, ela levou para um congresso, para uma EIA, falou sobre a pesquisa, mas não havia fechado a pesquisa. Ela falou, olha,
como é que fala? Spoiler, né? Que a gente fala quando é. Né? Hoje fala spoiler. Hoje fala spoiler. Não usava isso. Na época era uma palhinha. Era uma palhinha do que ela estava fazendo. Né? Era um trabalho que tinha umas alunas dela do CEDIAL que estavam fazendo, mas ela não chegou a finalizar essa pesquisa. Mas tem a classificação do Silva, mas você tem que citar que foi usada essa classificação. Ela não está traduzida, algumas pessoas traduziram, ela é aceita internacionalmente, não tem problema nenhum você utilizar, mas é a única que eu conheço que faz média, mas mesmo assim são médias, não é frequência isolada. Não é frequência isolada. As outras todas, 500.002, 500.002.4, 500.002.3, sempre é média. Então eu não posso, até porque quando você fala que a pessoa tem uma perda leve, não é porque ela escuta em 26, né? É porque ela tem uma dificuldade para compreender a fala pequena. É isso que significa uma perda auditiva leve, né? Não é só número, a gente só pensa em número, né? 26 é leve, 41 é moderada. Eu acho que a gente tem que lembrar disso. Então, eu não posso dizer que hora ele tem uma perda leve, quer dizer, em 250 ele entende bem. Aí ele tem uma moderada aqui em 2000, então ele entende mais ou menos. A fala não é por frequência, né? Né? A fala é uma coisa única. E aqui embaixo você tem uma ausência em 8.000. E aí então ele tem uma profunda em 8.000. Isso não existe. Ele tem de leve a profunda. Quer dizer, ora ele entende bem, ora ele não entende bem. Então não existe essa classificação, ela não é aceita. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, nesse caso a gente tem uma normal, é a partir de 3. Então, se você somar 4.000 Hz, você já vai ter uma perda leve. Né? A perda, acho que dá aqui uns 30 menos, né? Somando 4.000 Hz. Então, se você usar a classificação da OMS, se for 35, é uma perda leve. Perda auditiva leve, tudo bem, porque aí você entende que ela vai até os 40 dB. Sensório neural, porque ela não tem um gap maior do que 10, né? Entre a diferença de via e via óssea. E aí eu acrescentaria a configuração da perda. Meu paciente tem uma perda auditiva leve, sensório neural, com configuração descendente. Qual aparelho você me sugere? Eu já sei, né? Já sei. Pelo que você disse, eu já imagino o audiograma. Você imagina que é um audiograma dessa maneira. Agora, se eu te falar só, ele tem uma perda auditiva leve, né? Você não sabe se ele tem pior em agudo. Então, esse gráfico você poderia usar perda auditiva sensório neural, digamos que seja dos 2 ouvidos, bilateral, leve, com configuração descendente. Porque aí, quando a gente conversa, você não precisa ver o gráfico para a gente conversar e dizer, olha, sim, ele começa aqui e vai caindo, que é o que está configurado aí. Então, eu acho que a configuração, né, o descendente, ascendente, em U invertido, ajudou muito a nossa troca de informação. Sim. Eu vou te mandar eu vou te mandar áudio do paciente, mas ele tem uma leve descendente. Na tua cabeça você já forma o gráfico que tá aí no... Fácil, né? Ele consegue associar algumas patologias. Sim, isso é bem interessante, né? Thelma, vamos aproveitar esse gráfico aqui para tirar algumas dúvidas também que apareceram. Quais são os termos que a gente pode utilizar aqui? Você falou perda auditiva, sensório neural, grau leve, descendente, configuração descendente, né? E aí, bilateral, simétrica ou assimétrica, e conforme for a outra orelha. O que mais que a gente pode usar no lugar de perda auditiva nesse caso? Limiares auditivos rebaixados, a gente viu isso que não se usa rebaixado, né? Eu não gosto desse termo. Não é aconselhável, né? Porque pode surgir alguma dúvida, né, com relação a esse termo. O que mais que você sugere aqui? Aí, limiares audiométricos, queda. Então, queda, eu não gosto, eu particularmente não gosto da palavra queda,
né? Eu não acho, por exemplo, digamos que essa não tem como, Mônica. Eu usaria perda auditiva, sensório neural leve com configuração descendente. Eu acho que queda ou alteração na configuração, isso você pode colocar. O paciente apresenta uma alteração nos limiares pode? Alteração nos limiares audiométricos, né, com perda auditiva de grau leve, acho que você pode colocar. É porque você tem realmente uma alteração, né, com grau leve e configuração descendente. Eu acho que a palavra alteração, a palavra entalhe, quando você tem uma frequência só, e limiares auditivos dentro ou fora dos padrões de normalidade, eu particularmente não gosto da palavra queda. Queda parece, não sei, estranho. Queda, piora, limiares rebaixados, né? Perguntaram se a gente pode usar isso. Então, rebaixados, a gente até conversou sobre isso na semana passada, eu até falei até da semântica, né, da semiologia da palavra, né, porque assim, rebaixado não é o que a gente vê, aqui ele está aumentado, né, porque o normal está lá em cima e ele está aumentado e não rebaixado, então eu não usaria rebaixado mais. Você falou que outra palavra? Piora. A piora. Então, eu lembro que tinha alguma pergunta, acho que foi uma pessoa que falou que fora do Brasil se usa, se pode colocar piora. Se você tem a anterior, você pode colocar que tem piora. Se você, por exemplo, na área ocupacional, é até importante, a gente tem a classificação da NR7 com a piora. Se teve uma piora, é considerado isso ou não, se não teve a piora. Então, acho que a gente pode colocar, mas quando você tem o anterior, senão você não sabe se a pessoa nasceu com isso. Né? A piora é considerado uma coisa que era boa e piorou. Né? Se você não sabe... se você era mais ou menos e ficou pior. Né? Mas se você não sabe, você pegou pela primeira vez essa pessoa e tem isso, é aquilo que temos. Daqui a um ano você faz a audiometria e aí você vê que houve uma piora daquilo que você tinha como referência. Mas você não sabe se a referência dele sempre foi essa. Né? Então, eu não coloquei. De qualquer forma, pode manter o diagnóstico base, né? Perda auditiva, descendente, grau leve, com piora dos limiares em relação à avaliação anterior, data tal. Né? Isso. Por exemplo, no ano que vem eu faço, digamos, aqui já está em 30, de repente ele cai, né? Piora, vai para 65, né? Aí você tem uma perda auditiva sensorial moderada, já aí sim, mas você tem que ter um padrão. Esse aqui é um outro caso. Eu tenho 6 e 8, abaixo de 25. Essa é normal? Até 4.000, até 25 e cai em 6 e 8. Tá, isso daí eu vi essa também acho que foi a pergunta que mais apareceu. Como é que a gente coloca isso aqui? Então, eu vou dizer o que eu coloco. Você tem limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade até 4.000 Hz, tá? Com alteração nas frequências de 6 e 8. Você pode colocar dessa maneira, tá? Então, tá tudo normal até 4.000, e aí você tem uma alteração em 6 e 8. Nesse caso, talvez, Mônica, eu estava até pensando aqui, você pode colocar o piora, mas aí o piora nos limiares de 6 e 8, comparado ao que você descreveu até 4.000 Hz, tá? Eu vi até que uma pessoa perguntou, falou assim, mas limiares audiométricos não é a mesma coisa que audição normal? Não, de jeito nenhum. Limiar é número. Limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade, ponto. Eu nunca colocaria audição normal com perda em 6 e 8. Porque se ele tem perda em 6 e 8, ele não tem audição normal. Ele tem alguma alteração, né, que fez cair. Pode ser até aquilo que a gente falou, pode ser um colabamento? Pode. Pode ser uma onda estacionária? Pode, mas não está dentro dos padrões de normalidade. Então, eu acho que, nesse caso, você poderia colocar piora, porque você está piorando, comparando com o anterior, com as outras frequências.
Mas O põe que, com que você acha alteração. de perda auditiva em 6 e 8 mil Hz? Também, pode colocar. Sabe uma coisa que eu acho bem interessante? A gente que trabalha com aparelho auditivo, trabalha com zumbido, né? A gente vê o quanto isso é importante, né? Quantos pacientes a gente já recebeu dizendo assim, minha audição tá normal, olha só, tá escrito aqui, né? Limiares audiométricos normais. Mas eu tenho um zumbido horroroso e eu não sei o que faço com ele, por exemplo. Né? E aí você vai ver os limiares não estão normais. Você tem limiares alterados em 6 e 8. Ou você tem limiar alterado em 8, ou você tem um limiar alterado a partir de 4. Existe alguma coisa acontecendo ali naquela via auditiva, né, que você não sabe o topodiagnóstico, porque nesse caso 6 e 8 não dá para fazer via óssea, né? Mas existe alguma questão ali. Pode ser uma questão só na orelha externa, uma onda estacionária, pode ser uma lesão na orelha interna em diante, né? Mas o fato é que tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Então, e isso está ocasionando uma perda auditiva, sim, por conta da percepção dos limiares. Então, você não está percebendo aquele limiar na intensidade que deveria perceber. Se você não percebe na intensidade que seria normal, você tem uma perda auditiva, né? No caso, a partir aí de 6 mil Hz, né? Então, eu acho só que a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que o que você falou é muito importante, depende do seu objetivo, né? E para quem você vai dar esse laudo. Isso é muito importante, né? Eu acho que a gente Isso precisa... que você falou, Mônica, desculpa, tá perfeito. Você pode colocar só perda auditiva em 6 e 8, alteração em 6 e 8, você pode colocar só isso. Porque na minha cabeça, se você conversa comigo e fala, até o meu paciente tem uma perda, se eu falo com você, Mônica, tô com um paciente com uma perda em 6 e 8. É claro que o resto está normal, claro que o resto está dentro dos padrões de normalidade. Então, eu acho que uma conversa entre profissionais, eu acho que às vezes basta você colocar só isso mesmo, acho que é perfeito. Não tem problema nenhum você colocar isso. Né? E isso é o que você falou. Para onde vai esse paciente? Quem te pediu esse laudo? É verdade. Thelma, a gente tá tem 2 minutos, né? E 2 laudos. A gente tem essa descendente aqui, porque ascendente, desculpa, foi uma pergunta que foi feita. E se eu tiver via óssea praticamente acoplada com via aérea, só que em 500 e não nos agudos, né? Eu considero uma sensório neural também? Isso é uma sensório neural? Essa foi a pergunta, né? E aí eu fiz o gráfico aqui para mostrar isso. Então tá lá, 30, 35. Porque assim, se você fizer a média, vai dar até 25, que a gente está considerando como normal. Não vamos pensar no critério, né, de 2019. A gente está considerando como normal até 25. Então, se você somar 500 mil, 2 e 4, vai dar até 25. Você pode colocar algumas coisas. Limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade, com exceção de 250 e 500, alteração em 250 e 500, né? Componente sensório neural. E aí não é só sensório neural. Em 1002 também tem 20, não tem de óssea ou não? 20 de então óssea. Então tem um componente sensório neural também. Então é aquilo que a gente falou. Você pode colocar limiares audiométricos dentro dos padrões de normalidade com componente condutivo. Desculpa, com componente sensório neural. Pode colocar assim, não tem problema nenhum. Tá? E para finalizar, a gente tem esse daqui. Esse gráfico, ele surgiu de um post que eu coloquei aqui no Instagram, mostrando a ausência de resposta, né? Porque quando a gente tem ausência de resposta na via óssea, a gente não pode classificar como uma mista, né? E essa foi a pergunta. Isso não é uma mista? Não, porque foi ausência de resposta. Se o equipamento permitisse, poderia até acoplar, se bobear, né? Se fosse possível pesquisar isso. Nesse caso aqui, a gente tem aqui a via óssea lá em 40, 60, 70 e ausência de 3